Sensação de não se encaixar. Quantas vezes você já teve essa sensação de que você não se encaixa num estilo de trabalho, que você não se encaixa nos moldes que a sociedade coloca para você, a forma de trabalhar, a forma de organizar a sua agenda, o seu dia, as suas rotinas, o que você aprende, como você aplica? Quantas vezes você já teve esse sentimento? Porque se você já teve, esse vídeo é para você. Eu quero conversar com você, inclusive trazendo uma analogia de um filme que eu assisti há algum tempo atrás e assisti de novo essa semana, que se chama Divergente. Então, se você tem a percepção de que muitas vezes as metodologias que você já tentou utilizar para organizar a sua vida, os trabalhos que você já fez, não funcionam mais, você quer algo diferente, mas ainda assim você não encontrou o caminho e tem muito receio, às vezes, de dar o próximo passo ou de comprar algum curso para falar agora, definitivamente, eu vou conseguir resolver a minha questão de o que eu vou fazer com o meu negócio, que negócio eu vou fazer, como que eu vou organizar a minha rotina para que isso aconteça? Provavelmente, e eu acredito sinceramente que, muito provavelmente, esse vídeo vai te dar um alívio e vai te dar um norte. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero trazer para você o conceito desse filme Divergente. Esse filme é um filme de 2014, se eu não estou enganada, e nesse filme eles falam sobre você fazer parte de alguma facção. Então, basicamente, eles dividem a sociedade em facções. Então, existe a facção da audácia, existe a facção das pessoas que são mais estudiosas, enfim, eles têm os termos lá, tá? E aí, as pessoas, quando chegam numa determinada idade, elas fazem um teste, e aí esse teste direciona para qual facção essa pessoa deveria seguir os próximos anos de vida dela, tá? E aí, nesse processo, ela pode escolher, embora tenha um teste, ela pode escolher para que facção ela quer entrar. E aí, eles colocam que uma vez que você entrou na facção, você quebra praticamente as relações sanguíneas, ou seja, com os familiares, e você segue a doutrina daquela facção, o propósito para qual aquela facção existe. Então, existem as pessoas, por exemplo, que cuidam da alimentação, as pessoas que são como policiais, as pessoas que fazem pesquisa, enfim, existem várias, tá? E tem todo um pano de fundo por trás. E aí, qual que é a analogia que eu quero fazer para você? Agora eu não estou falando do filme, tá? Existem pessoas que são multipotenciais. E aí você já deve ter escutado aqui nesse meu canal eu falando sobre a multipotencialidade. O que é a multipotencialidade? É um perfil de pessoa que ela gosta de diversos assuntos. E geralmente, por gostar de diversos assuntos, às vezes ela acaba ficando indecisa na tomada de decisão de escolha, sabe? Indecisa na tomada de decisão parece redundante, mas enfim, ela fica indecisa na escolha que ela vai ter. Muitas vezes escolha de profissão, escolha de coisas assim do dia a dia mesmo, e aí ela paralisa. Vamos voltar para o filme. Vou ficar fazendo paralelos, tá? Então, no filme, o que acontece? Existe um momento onde a atriz, que é a Beatriz, que é a atriz ali, a personagem, ela faz o teste e nesse teste a moça constata que ela é divergente. E o que é divergente? É a pessoa que não se encaixa unicamente em uma facção, porque ela tem habilidades para ela permear várias facções. Só que qual é o ponto? Ela precisa definir em qual que ela vai ficar. Por quê? Porque o Estado, ele quer que ela escolha uma única e ela siga naquela, para que a ordem permaneça. Eles falam que quando o ser humano tem o livre-arbítrio e que ele pode permear uma outra, a bagunça acontece. Então, se a gente for fazer um paralelo, o que acontece? Hoje em dia, na sociedade, né, e não só hoje em dia, mas
as pessoas elas sempre falam que você tem que escolher uma coisa. E a gente sabe que a escolha de uma coisa, obviamente, te faz abrir mão de outras coisas. Qual é o ponto? A pessoa que é multipotencial, ela tem muita dificuldade de escolher uma coisa só, porque ela sabe que ela consegue fazer várias coisas, ela tem habilidade para fazer essas várias coisas. A mesma coisa no caso da Tris, da personagem, porque ela é divergente. E aí, aqui no enredo do filme, eles falam que ela precisa se proteger, porque quando o Estado descobre que ela é divergente, ele quer eliminá-la, quer matá-la. Então, eles caçam os divergentes. E aí começa a saga do filme. É um filme sensacional, acho que vale super a pena você assistir. Mas o que eu quero trazer de paralelo e por que eu puxei esse gatilho? Porque as pessoas que são divergentes, aliás, as pessoas que são multipotenciais, fazendo um paralelo com a divergente, quando ela tem que escolher alguma coisa, ela se vê ali perdida. Que nem quando a menina fez o teste no filme, ela virou para a moça e falou: "Tá, mas o que que eu sou? Para onde que eu tenho que ir?" E a moça fala: "Você não é nenhum deles e você é todos eles." E aí o que que acontece? Nesse momento, a personagem fica perdida, ela fala: "Caramba, o que que eu vou fazer?" E aí as pessoas falam: "Segue o seu coração." E esse segue o seu coração, fazendo outro paralelo aqui, ele está muito ligado ao que eu falo, que é o flow. Para você encontrar o seu flow, e aí o flow ele é um acrônimo de felicidade, liberdade, organização e work style, ou seja, o estilo de trabalho. Para você encontrar o seu flow, você precisa entender o que faz sentido para a sua vida, aonde pulsa seu coração, aonde você se sente feliz, aonde você entende que você vai entregar o melhor para o mundo. Então, de novo, fazendo paralelo com o filme. No filme, essa moça, nesse primeiro filme, no Divergente, ela escolhe fazer parte da facção da Audácia, que é uma facção onde as pessoas lutam para proteger a sociedade, como se fossem policiais, tá? Só que aí no meio do caminho, ela descobre que ela não se encaixa só ali. Quando ela participa de alguns testes, as pessoas percebem que ela consegue permear outras vertentes, ela consegue encontrar soluções diferentes. E aí, trazendo para o nosso mundo real, a multipotencialidade é exatamente isso. Você consegue encontrar soluções que muitas vezes as pessoas que pensam de uma forma mais tradicional não conseguiriam. Isso torna a Tris uma pessoa praticamente única. Claro, todo mundo é único. Eu sei que você vai pensar isso, Lu, mas todo mundo é único. Sim, é verdade. Mas deixa essa personagem fora das caixas que eles sugerem, fora das facções. E a multipotencialidade é exatamente a mesma coisa. Então, quando eu falo para as pessoas, por exemplo, como é que você está organizando a sua vida? Como é que você está fazendo as suas escolhas? As pessoas que são multipotenciais, às vezes elas falam assim: ah, eu fazia desse jeito, agora eu faço desse jeito, agora eu faço daquele outro jeito. E quando são perguntadas, tá, mas está funcionando? Às vezes não está funcionando, porque elas acabam pulando muito. E aí o que eu quero explicar para você? Não quero trazer a conotação de que multipotencialidade é ruim, muito pelo contrário. Eu quero dizer para você que ser multipotencial é uma coisa sensacional, fora da curva. Só que isso demanda de você fazer escolhas extremamente conscientes e, mais do que isso, demanda de você entender a sua personalidade, entender como você funciona, entender que, no paralelo com o filme, você é uma pessoa divergente. E saber disso é importante, porque a atriz, quando ela descobriu isso, ela teve um choque. Ela falou: caramba, tá, mas e agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? E essa questão de não pertencimento é uma coisa que pulsa muito para as pessoas que são multipotenciais. E também no filme para a pessoa que é divergente. Porque a sociedade meio que coloca que você precisa fazer parte de algum grupo, alguma tribo. E aí eu quero te apresentar a tribo das pessoas que são multipotenciais. Porque eu também sou multipotencial. E as pessoas que são multipotenciais, elas precisam se reconhecer.
saber que existe essa tribo, porque senão elas se sentem soltas no mundo. E um dos sentimentos muito ruins que a gente tem é a sensação de não pertencimento. Porque quando você tem a sensação de não pertencimento, parece que você anda meio à deriva. E aí parece que as coisas elas não têm tanta raiz. É diferente de no filme, por exemplo, você saber que você faz parte de uma facção. Eu faço parte da Audácia, por exemplo, no caso da Tris, onde ela escolheu. E você entende aquela forma que eles têm de trabalhar, aquela forma que eles têm de viver. Trazendo de novo o paralelo para a multipotencialidade. Quando você entende que a sua forma de pensar e de decidir e de querer estudar várias coisas e ter que organizar tempo para tudo isso é uma coisa que também existe na vida de outras pessoas. Quando vem alguém que não é multipotencial e vem te julgar, por exemplo, você já acalma seu coração. Porque lá no seu subconsciente você fala: ok, eu não sou igual a você, mas eu tenho uma tribo. A tribo das pessoas diferentes? Que seja, mas é a tribo das pessoas multipotenciais. E esse vídeo, ele é justamente para te acalmar, porque eu sei que pode ser que você esteja passando por um processo de confusão mental, de falta de clareza, justamente pela busca de tentar se encaixar. E aí, pensando nessa questão de tornar a vida mais produtiva, de realizar projetos, de fazer escolhas mais sábias, mesmo diante desse caos mental, mesmo diante desse volume de informações que podem estar bombardeando a sua vida e de tempos em tempos bombardeie de novo, eu quero te dizer que quando você encontra o seu flow, você consegue viver de uma forma mais feliz, de uma forma mais tranquila, porque você encontra a sua raiz. E quando você encontra essa raiz, você se sente uma pessoa mais segura. Parece abstrato tudo isso que eu tô falando, parece meio filosófico, parece meio uma viagem de balão, mas na verdade isso permeia a psicologia também, o autoconhecimento, o se encontrar, o se permitir fazer uma jornada interna, um mergulho interno, para que você consiga ressurgir e encontrar o seu caminho de forma mais segura. E essa busca pode ser que ela aconteça de tempos em tempos na sua vida, pode ser que você esteja exatamente nesse momento, e pode ser que agora você esteja num processo de calmaria, mas que lá na frente você mergulhe nessa busca de novo, porque isso acontece com as pessoas que são multipotenciais. Elas mudam de gosto, elas definem que alguma coisa tá boa nesse caminho e daqui a pouco eu não quero mais, eu quero ir para outro caminho. E isso não é, eu não quero que você enxergue isso como uma característica de uma pessoa indecisa o tempo todo. Sim, existem as pessoas que são bastante indecisas, mas isso não é necessariamente o caso da pessoa que é multipotencial, entende? A pessoa que é multipotencial, ela muda de direção porque aquele assunto se esvaiu para ela, então ela pode ir para o próximo, sabe? Então, parece uma loucura, sabe, falar tudo isso, mas se você começar a vivenciar isso que eu tô te falando e começar a pensar e começar a analisar no seu dia a dia, você vai ver que isso vai te tranquilizar, te trazer sentido, rumo, direção. Acredite nisso. Eu te garanto que isso vai trazer. E aí você buscar esse seu processo de encontro do seu flow, ou seja, de onde está a sua felicidade, de como é que você quer viver, o que é ser livre para você, é o jeito de trabalhar, é o que você vai estudar, são as falas que você vai ter, enfim, como é que você vai colocar o seu jeito de organizar a sua agenda, que é o O do Flow, o jeito que você vai trabalhar vai fazer com que você tenha muito mais produtividade, mais resultados no seu negócio, na sua vida, no seu trabalho, porque você vai encontrar o seu flow, o seu caminho, o seu jeito de viver. Ainda que você faça parte de uma tribo de outras pessoas multipotenciais, o seu estilo vai ser único. Então você vai ter a tranquilidade de dizer que você não se encaixa nos padrões onde a maioria se encaixa, e ainda assim a sua vida funciona muito bem, obrigada, né? Então,
a sua produtividade ela vai se encaixar de um jeito diferente das pessoas que trazem ferramentas padrão. Vou te dar um exemplo. Quando eu resolvi organizar a minha vida, eu sou uma pessoa que eu sou autônoma, eu sou APB, eu sou one person business. Então eu tenho o meu próprio negócio, eu faço a gestão do meu próprio negócio. Então, obviamente, eu preciso ter tarefas que pessoas em empresas maiores delegam. Então, numa empresa maior, você tem o vendedor, você tem o comprador, você tem o administrativo, você tem o financeiro, você tem a pessoa que é do marketing, enfim. E pessoas que são one person business, pessoas que têm seu próprio negócio e que gostam de viver nesse formato de trabalho, elas têm várias ações a serem feitas. E aí a gestão desse tempo, ela é um ponto crítico. Por isso que você se entender, você saber o que faz sentido para você, qual é o seu momento mais produtivo, a hora do seu dia onde você produz mais e melhor, quais são as coisas principais para o seu negócio andar. Então, saber priorizar, entender que você não vai conseguir fazer tudo, entender aonde você vai colocar suas melhores habilidades, entender que em algum momento você vai precisar delegar para terceiros alguma coisa e esses terceiros podem ser pessoas que você contrata. E aí, ter essa clareza, esse processo de clareza, vai fazer com que você se sinta muito mais feliz no processo, sinta que as coisas estão fluindo. Então, voltando no paralelo do filme, assim como tem as facções onde cada um é responsável por um determinado assunto, no seu negócio, você entendendo como você vai entender, poxa, se eu estudar um pouco mais sobre isso, eu consigo desenrolar esse assunto, então eu não preciso delegar. Esse outro, eu até poderia estudar, mas vai me levar muito tempo e não tô afim, não é o foco que eu quero dar. Então faz sentido contratar um terceiro, um freelancer, uma coisa pontual para você fazer o seu negócio andar. Essa é a ideia que eu quero trazer para você nesse vídeo. Primeiro, de você se sentir pertencente a algum lugar, porque isso faz toda a diferença em acalmar o seu coração, em saber que, embora você seja diferente, e que legal que você é diferente, que você é multipotencial, ou fazendo uma analogia com o filme, que você é divergente, ainda assim existe acolhimento. Existem pessoas que são como você, têm o mesmo jeito que você. Porque eu percebo que tem muita gente que às vezes fica doente tentando buscar o pertencimento, tentando se encontrar. E cada vez mais pessoas estão ficando doentes nessa sociedade atual. Por isso, essa tranquilidade, essa paz, essa segurança e essa certeza de que você sim pertence a algum lugar, mas que talvez não seja um lugar onde as caixinhas já estão estabelecidas, como no exemplo do filme, nas facções, vai te deixar uma pessoa mais segura para você entregar o seu melhor para o mundo, para você conseguir estudar o que faz sentido para você, concatenar todas essas ideias, encontrar soluções onde as pessoas às vezes não encontram, encontrar saídas diferentes da que as pessoas normalmente encontram. Então, esse processo de autoanálise, de reflexão e de aceitação é muito importante para você. E com isso, seus projetos vão andar de uma forma diferente e cadenciada, e você vai se sentir mais feliz, porque você vai encontrar o seu flow. Agora, se você quer dar o próximo passo, depois que você já entendeu tudo isso, e você quer descobrir como é que você consegue realmente organizar a sua agenda, organizar os seus projetos, entender as suas habilidades, buscar aquilo que faz sentido para você, de repente, construir um negócio seu, ou até usar essas habilidades no seu dia a dia, eu te convido a participar do curso Entrando no Flow, que é um curso justamente voltado para pessoas como você. E eu vou deixar o link para você aqui embaixo para você conseguir ler e ter mais informações sobre ele. Por enquanto, é isso que eu tenho para te falar, mas assim, eu quero fechar esse vídeo te convidando a fazer essa reflexão. Quem é você? O que faz sentido na sua vida? Será que você está buscando se encaixar em alguma coisa que quiseram te encaixar
e aí você tá meio desconfortável, não tá cabendo aí, ou você já encontrou o seu caminho? Aproveita e comenta aqui que eu vou ficar super feliz em saber. Espero que essa analogia do filme tenha feito sentido para você. E eu, assim que assisti o filme, eu realmente quis trazer essas informações, porque às vezes coisas lúdicas e coisas que você consegue assistir tornam mais palpável essa busca por quem você é, o que você faz, qual é o seu caminho. Às vezes eu só falar o vídeo aqui, só falar no vídeo, não cause tanto impacto quanto você assistir esse vídeo, depois você ir lá ver o filme e aí você voltar e assistir o vídeo de novo aqui e deixar os seus comentários. Então esse é o meu convite para você. Espero sinceramente que você tenha gostado. Deixa aqui os seus comentários que eu quero saber se esse vídeo te ajudou e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!